O sertão conheceu muitos homens perigosos, homens que matavam por honra, que derramavam sangue por vingança, que empunhavam o rifle defendendo um código que só eles entendiam. Mas entre todos os cabras que cavalgaram pela caatinga com o chapéu de couro na cabeça e a morte nas mãos, existiu um que era diferente, um que o próprio sertão rejeitou. Um homem que nem a lenda quis guardar como herói. Zé Baiano não era apenas cruel. Crueldade no cangaço era quase uma necessidade. Era a linguagem que os coronéis entendiam, a moeda de troca em um mundo onde a lei chegava tarde demais ou simplesmente não chegava. Mas Zé Baiano, ele carregava algo mais escuro, algo que fazia até os cangaceiros mais frios desviarem o olhar. Algo que transformava a violência em prazer e o sofrimento alheio em diversão. Você já parou para pensar no que é preciso para um homem ser odiado dentro do cangaço? Para ser rejeitado por quem convivia diariamente com a morte? Para que seus próprios companheiros de bando, homens que cortavam pescoços e incendiavam vilas, virassem as costas e dissessem: "Esse aí passou dos limites"? Se você acha que conhece a história do cangaço, se acha que já viu toda a brutalidade que aquele tempo guardava, prepare-se, porque a história de Zé Baiano vai te mostrar que existe um abismo entre a justiça violenta e a crueldade sem propósito, e que nem toda lenda merece ser contada com orgulho. Antes de seguirmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história te impactar, se ela te fizer sentir o peso daquele tempo, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha com quem precisa conhecer o lado sombrio do cangaço, aquele que ninguém romantiza. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não conta só as lendas de glória. A gente conta a verdade completa, com toda a poeira, todo o sangue e toda a dor que o sertão carrega. E comenta aí embaixo, você já tinha ouvido falar de Zé Baiano? Seus avós contavam essa história? O nome dele era José Leite de Santana, mas o sertão o batizou de Zé Baiano. Nasceu lá pelas bandas da Bahia, em terras secas, onde a fome era velha conhecida. E a violência era a única herança que passava de pai para filho. Entrou para o cangaço de Lampião nos anos 1920, quando o bando já era lenda viva, quando o nome do rei do cangaço ecoava de Pernambuco ao Ceará como um trovão que anuncia a tempestade. Mas Zé Baiano não entrou para o cangaço em busca de justiça. Não foi vingança de família que o levou para Caatinga. Não foi honra manchada, nem terra roubada. Zé Baiano entrou porque encontrou no cangaço o único lugar onde sua natureza poderia ser livre, onde ninguém faria perguntas, onde a violência era aceita e às vezes até aplaudida. E ele trouxe consigo uma marca, um anel de prata com as iniciais gravadas, um anel que ele usava no dedo indicador da mão direita. Esse anel se tornaria o símbolo do terror que ele espalhava, porque Zé Baiano não marcava gado. Zé Baiano marcava gente. E as marcas que ele deixava nas mulheres que cruzavam seu caminho eram cicatrizes que o tempo nunca apagou. Dizem que até Lampião, o homem que mandava degolar inimigos e enforcar traidores, ficava incomodado com Zé Baiano. Dizem que Corisco, o diabo loiro, conhecido por sua fúria incontrolável, olhava para Zé Baiano com desprezo. Dizem que Maria Bonita, a rainha do cangaço, a mulher que enfrentava a polícia de arma na mão, tremia de raiva quando ouvia o nome dele. O que faz um homem ser odiado por quem já viu de tudo? O que transforma alguém em um monstro até para os olhos de quem vive no inferno? A resposta está nas histórias que o sertão tentou enterrar, nos relatos que as avós contavam em voz baixa, longe dos ouvidos das crianças, nas marcas que algumas mulheres levaram para o túmulo, queimadas na pele e na alma, nas lágrimas que secaram ao sol da Caatinga, mas nunca foram esquecidas. Zé Baiano não era um cangaceiro, era uma doença, uma sombra que manchava até a reputação de Lampião. E a história dele não é sobre honra, nem sobre coragem, nem sobre a luta do sertanejo contra a opressão.
A história dele é sobre o que acontece quando um homem sem alma encontra poder sem limites. Hoje, você vai conhecer o cangaceiro que o próprio cangaço rejeitou. O homem que fez o sertão se perguntar: até onde vai a linha entre o justiceiro e o demônio? Essa não é uma história fácil de contar. Não é uma lenda que se passa de avô para neto com orgulho no peito, mas é uma história que precisa ser contada, porque o sertão não é feito só de heróis. O sertão também guarda seus monstros, e Zé Baiano foi o pior deles. Fica comigo até o final, porque a verdade dói, mas a verdade liberta. Existem mortes que o sertão aceita. A morte na briga de facão, olho no olho, quando dois homens acertam as contas e só um sai vivo. A morte no tiroteio, quando a polícia cerca o bando e o chumbo canta de todos os lados. A morte por vingança, quando uma ofensa antiga finalmente é paga com sangue. O sertanejo entendia essas mortes. Fazia parte do código, fazia parte da lei da caatinga. Mas a morte que Zé Baiano trazia não tinha código, não tinha razão, não tinha honra. Era uma morte suja, uma morte que deixava um gosto ruim na boca até de quem já tinha visto homens sendo degolados em praça pública. Uma morte que fazia o povo baixar a cabeça, não de respeito, mas de vergonha, porque quando Zé Baiano passava por uma vila, o que ficava para trás não eram apenas corpos, eram almas quebradas, eram mulheres que nunca mais conseguiriam olhar para o próprio reflexo. Eram famílias destruídas de um jeito que nem bala, nem facão conseguiam fazer. O medo que Lampião causava era o medo do poder. Quando as pessoas ouviam dizer que Lampião estava por perto, elas trancavam as portas, escondiam as filhas, guardavam o dinheiro, mas no fundo, sabiam que se cumprissem as regras, se mostrassem respeito, se não tivessem dívidas antigas com o rei do cangaço, talvez saíssem vivos, talvez até ilesos. Lampião tinha lógica, tinha método, tinha um código torto, mas tinha código. Zé Baiano não tinha nada disso. O medo que ele causava era outro, era o medo do caos, da imprevisibilidade, de saber que não importava o que você fizesse, não importava o quanto rezasse ou se curvasse, ele poderia escolher você. E se escolhesse, não haveria súplica, não haveria pagamento, não haveria jeito de sair inteiro daquele encontro. Dizem que quando Zé Baiano entrava numa casa, as mulheres se jogavam no chão e rezavam para morrer antes que ele as tocasse. Dizem que mães escondiam as filhas debaixo de camas, dentro de baús, atrás de portas, sabendo que se ele as encontrasse, seria melhor que tivessem morrido de febre, de fome, de qualquer coisa, menos daquilo. E o pior de tudo, Zé Baiano sorria. Sorria enquanto fazia o que fazia. Sorria como quem está se divertindo, como quem encontrou finalmente o único prazer que a vida lhe oferecia. Tinha um velho no sertão de Pernambuco, um homem que tinha visto de tudo. Tinha visto a seca de 1915 matar metade da vila. Tinha visto jagunços de coronéis enforcarem homens na frente das famílias. Tinha visto a polícia volante incendiar casas com gente dentro. Esse velho, que já tinha os olhos cansados de tanto horror, dizia uma coisa que ninguém esqueceu. Lampião era o raio. Você via de longe, sabia que vinha e se abaixava. Mas Zé Baiano era o escorpião debaixo da pedra. Você só descobria quando já tinha sido picado. E não tinha cura. A reputação de Zé Baiano no cangaço era estranha. Ele não era o mais valente, não era o melhor atirador, não era o mais inteligente, nem o mais leal. Corisco era mais feroz, Sabonete era mais estratégico, Volta Seca era mais obediente a Lampião. Então, por que Zé Baiano era tão lembrado? Porque décadas depois de sua morte, o nome dele ainda causava arrepios. Porque ele representava algo que nem o cangaço, com toda a sua brutalidade, conseguia justificar. Ele era a prova de que nem toda violência tinha um propósito, de que nem todo cangaceiro era um rebelde lutando contra a opressão. Alguns eram apenas homens ruins que encontraram no rifle e no bando uma desculpa para serem o que sempre foram. E a marca do anel? A marca do anel. Esse era o símbolo de Zé Baiano, seu carimbo pessoal, sua assinatura no livro de horrores do sertão. O anel era de prata,
desgastado pelo tempo e pelo suor, com as iniciais JL gravadas em relevo. José Leite. Zé Baiano nunca escondia o anel. Ele o usava com orgulho, como quem usa uma medalha de guerra, e usava esse anel para marcar as mulheres. Quando ele abusava de uma mulher, e isso acontecia sempre que tinha oportunidade, ele aquecia o anel no fogo, no calor da lamparina, ou simplesmente na brasa de um cigarro. Depois, pressionava o metal quente contra a pele da vítima, na coxa, no ombro, no rosto, quando queria que a marca fosse vista por todos. A dor era insuportável. A carne chiava. O cheiro de queimado ficava no ar. Mas pior que a dor física era o que aquela marca representava. Era a humilhação eterna. Era o carimbo da vergonha. Era a certeza de que dali para frente todo mundo que visse aquela cicatriz saberia o que tinha acontecido. Saberia que Zé Baiano tinha passado por ali e que tinha deixado sua marca. As mulheres marcadas eram evitadas. Algumas eram expulsas das próprias famílias, como se a culpa fosse delas. Outras enlouqueciam, incapazes de lidar com a lembrança que carregavam na pele. Muitas se matavam, pulavam em rios, se enforcavam em árvores, tomavam veneno de rato. Qualquer coisa era melhor do que viver com aquela marca. E Zé Baiano ria. Contava vantagem para os outros cangaceiros. Dizia que aquilo era para elas nunca esquecerem de um homem de verdade. Dizia que era para deixar claro quem mandava. Dizia que mulher precisava aprender seu lugar. Mas nem os cangaceiros mais brutos compravam essa conversa, porque todos sabiam que aquilo não era sobre poder, não era sobre domínio, era sobre prazer. O prazer doente de causar sofrimento, o prazer de ver alguém implorar e saber que as súplicas não adiantariam nada. Tinha uma história que corria pelo sertão de boca em boca, sempre em voz baixa, sempre longe dos ouvidos de quem não precisava saber. Diziam que numa vila perto de Jeremoabo, na Bahia, Zé Baiano tinha marcado uma menina de 15 anos, filha de um pequeno agricultor, uma moça que ainda não tinha nem casado. Depois de fazer o que fez, ele marcou ela no rosto, bem na bochecha esquerda, para todo mundo ver, para ela nunca mais conseguir esconder. A menina não aguentou. 3 dias depois, se jogou no açude. Quando encontraram o corpo, a marca ainda estava lá, inchada, vermelha, como uma queimadura recente. Os pais enterraram a filha em silêncio, não fizeram velório, não chamaram o padre, apenas cavaram um buraco e a colocaram lá como quem enterra uma vergonha que não quer que ninguém veja. E sabe o que Zé Baiano fez quando soube? Riu. Disse que mulher fraca não aguenta homem forte. E seguiu com o bando sem olhar para trás, sem um segundo de remorso. Isso não era cangaço. Isso não era justiça, isso não era vingança, isso era maldade pura. Era o tipo de coisa que fazia até Lampião, o homem que tinha mandado cortar a língua de delatores, franzir a testa e pensar, esse cabra é um problema. Porque Lampião entendia de reputação, entendia que o cangaço sobrevivia não apenas pela força, mas pela imagem, pela lenda, pelo respeito que inspirava, e Zé Baiano estava manchando essa imagem. Estava transformando o bando em algo que nem o povo mais pobre conseguia defender. Quando as pessoas falavam de Lampião, falavam de um homem duro, mas justo dentro de suas regras. Falavam de um líder que protegia quem o ajudava e destruía quem o traía. Mas quando falavam de Zé Baiano, falavam de um monstro. E monstro não vira lenda. Monstro vira pesadelo. O sertão tinha medo de muita coisa. Medo da seca, medo da fome, medo dos jagunços dos coronéis, medo da polícia volante. Mas o medo de Zé Baiano era diferente. Era um medo que não vinha da ameaça de morte, mas da ameaça de algo pior. Da ameaça de sobreviver, mas nunca mais ser a mesma pessoa. De continuar viva, mas carregando para sempre a marca de que ele tinha passado por você. E esse medo, esse terror silencioso, que fazia mães chorarem sozinhas no escuro, que fazia pais dormirem com facões debaixo do travesseiro, que fazia mulheres rezarem para Deus, nunca cruzar o caminho daquele homem. Esse medo era o legado de Zé Baiano, um legado que o sertão carrega até hoje, porque tem marcas que o tempo não apaga, tem histórias que não viram lenda,
mas também não são esquecidas, e Zé Baiano é uma dessas histórias. A história do homem que o próprio cangaço teve vergonha de chamar de irmão. Todo monstro tem uma origem, todo homem cruel já foi criança. E o sertão, que adora uma história de redenção, sempre tenta entender de onde vem tanta maldade. O que acontece na vida de alguém para transformar um menino num demônio? Com Zé Baiano, a resposta não é simples, não é clara, não é uma história de vingança justa que saiu do controle. Não é a dor de ter visto a família ser massacrada. Não é a revolta contra um coronel que roubou suas terras. A história de Zé Baiano é mais obscura, mais incômoda, porque às vezes o monstro não é criado pelas circunstâncias. Às vezes ele já nasce assim, e as circunstâncias apenas dão a ele a oportunidade de mostrar o que sempre esteve lá dentro. José Leite de Santana nasceu no interior da Bahia, numa região onde a pobreza era lei e a violência era costume. Filho de um pequeno lavrador que mal conseguia tirar da terra o suficiente para alimentar a família, Zé Baiano cresceu conhecendo a fome, o sol que rachava a pele e o silêncio pesado de quem não tem para onde correr. A mãe dele, diziam, era uma mulher dura, tinha que ser. Mulher no sertão, ou era dura ou não sobrevivia. Ela criava os filhos com mão de ferro, porque sabia que qualquer fraqueza seria explorada pelo mundo lá fora. O pai era um homem calado, que trabalhava até os ossos doerem, e ainda assim voltava para casa com as mãos vazias na maioria das vezes. Zé Baiano tinha irmãos, 3, 4, ninguém sabe ao certo. O sertão daquela época não guardava registro de tudo. As crianças nasciam, algumas morriam antes de completar 1 ano, outras cresciam tortas, e a vida seguia. Mas de todos os filhos daquela família, José Leite era o diferente. Era o que os vizinhos olhavam de canto de olho. Era o que as mães afastavam dos próprios filhos. Desde cedo, o menino mostrava sinais. Não chorava quando apanhava, não demonstrava medo quando via violência. E pior, parecia gostar de causar dor nos bichos. Tinha prazer em amarrar cachorro para ver ele se debater. Arrancava asas de passarinho só para ver o bichinho tentar voar e não conseguir. Matava gatos devagar, como quem está testando até onde pode ir. Os pais tentaram corrigir. Batiam nele, trancavam ele no quarto, faziam ele rezar. Mas nada mudava, porque tem coisa que não se corrige com reza nem com surra. Tem coisa que está enraizada fundo demais. Quando José Leite chegou na adolescência, a situação piorou. Ele começou a se envolver em brigas, mas não as brigas normais de menino que quer provar que é homem. Eram brigas onde ele ia longe demais, onde ele não parava quando o outro caía, onde ele continuava batendo, chutando até alguém puxar ele para trás. E quando puxavam, ele sorria, aquele sorriso que dava arrepio, aquele sorriso que dizia: eu estava gostando. Dizem que ele tentou forçar uma prima. Ela tinha 13 anos, ele tinha 16. A família abafou o caso, como sempre se fazia no sertão. Não ia sujar o nome da família por causa disso. Não ia expor a menina. Então mandaram José Leite embora. Disseram para ele procurar trabalho em outra cidade, em outra fazenda, longe dali. E ele foi. Mas não porque sentia remorso. Foi porque já estava entediado com aquela vida. Já estava procurando algo maior. Algo onde pudesse ser quem realmente era, sem ninguém para puxar ele para trás. Foi assim que ele encontrou o cangaço. Não foi uma entrada gloriosa. Não foi um jovem revoltado buscando justiça. Foi um rapaz violento, expulso da própria família, procurando um lugar onde sua natureza fosse aceita. E o cangaço, naqueles anos de 1920, estava no auge. Lampião já era lenda viva. Seu bando crescia e ele precisava de homens. Homens dispostos a matar, a roubar, a viver na caatinga sem olhar para trás. Zé Baiano se apresentou, disse que sabia atirar, disse que não tinha medo de sangue, disse que era leal. Lampião, sempre esperto, olhou para ele com desconfiança. Tinha algo de errado naquele rapaz. Algo nos olhos, algo no jeito de falar. Mas o bando estava crescendo e Lampião precisava de gente. Então aceitou, com uma condição: aqui você obedece, aqui você segue as regras. E se pisar fora da linha, eu mesmo te mato. Zé Baiano sorriu, disse que entendia, mas por dentro
Ele sabia que tinha encontrado o paraíso, um lugar onde a violência era não apenas permitida, mas esperada, onde ele poderia fazer o que quisesse, desde que fizesse em nome do bando, onde ninguém ia perguntar muito sobre o que acontecia nas sombras, desde que ele estivesse lá quando o tiroteio começasse. E ele foi esperto. No começo, se comportou, obedecia às ordens, lutava quando precisava, não chamava atenção, mas aos poucos foi testando os limites, foi vendo até onde podia ir e descobriu que, no meio do caos do cangaço, no meio das fugas, dos tiroteios, das vilas invadidas e das noites na Caatinga, tinha espaço para fazer o que ele realmente queria, desde que fosse discreto, desde que não prejudicasse o bando, e foi o que ele fez. Zé Baiano nunca foi o braço direito de Lampião, nunca foi conselheiro, nunca foi o homem em quem Lampião confiava nos momentos difíceis. Ele era apenas mais um rifle, mais um cabra que estava ali para somar no tiroteio. Mas nas sombras, ele era outra coisa. Ele era o pesadelo que o bando carregava consigo sem querer admitir. A relação de Zé Baiano com Lampião sempre foi tensa. Lampião não gostava dele. Isso era claro. Não confiava. Não ria das piadas dele, não o chamava para conversar, mas também não o expulsava, porque Zé Baiano, por mais que fosse um problema, era útil, era bom no tiroteio. Não fugia na hora do confronto. E no cangaço, você não podia se dar ao luxo de dispensar um homem que sabia lutar. Mas Lampião deixava claro as regras. E uma das principais regras do bando era: você não mexe com mulher de gente que ajuda a gente. Você não estupra. Você não humilha sem razão. Porque o cangaço dependia do apoio do povo. Dependia dos coiteiros, das famílias que davam comida, abrigo, informação. Se você fizesse algo que virasse o povo contra o bando, você era um traidor. E traidor pagava com a vida. Zé Baiano sabia disso, e por um tempo respeitou. Mas a natureza dele era forte demais. A vontade de causar sofrimento, de dominar, de marcar, era maior que qualquer regra. Então ele começou a fazer, longe dos olhos de Lampião, longe dos outros cangaceiros, nas vilas que o bando invadia, nas casas isoladas no meio da Caatinga, nos momentos em que ninguém estava olhando. E quando alguém reclamava, quando uma família vinha até Lampião dizendo que Zé Baiano tinha feito algo horrível, Zé Baiano negava. Dizia que era mentira, dizia que era vingança de gente que não gostava do bando, e Lampião, sem provas, sem testemunhas, não podia fazer nada. Então advertia, ameaçava, mas deixava passar. Até que as histórias começaram a se acumular. Até que a reputação de Zé Baiano se tornou impossível de ignorar, até que o próprio bando começou a se envergonhar de tê-lo entre eles. O código de honra do cangaço era estranho. Era um código que permitia matar, roubar, mutilar, mas tinha limites. Tinha coisas que você não fazia. Você não matava criança sem motivo. Você não traía um companheiro. Você não abusava de quem te ajudava. E você não transformava a violência em espetáculo sádico. Zé Baiano quebrava esses limites. Todos eles. E pior, parecia não se importar. Parecia até gostar do fato de ser odiado. Como se o ódio dos outros fosse uma confirmação de que ele era especial. De que ele era diferente, de que ele era mais forte porque não tinha os mesmos freios que os outros tinham. Tem gente que nasce quebrada, tem gente que o sertão quebra, e tem gente que nasce quebrada e o sertão apenas dá as ferramentas para mostrar o quanto. Zé Baiano era o terceiro tipo, e o cangaço, com toda a sua brutalidade, com toda a sua violência, foi apenas o palco onde ele pôde ser, finalmente, o monstro que sempre foi. A raiz do ódio dele, ninguém sabe ao certo. Talvez tenha sido algo que aconteceu na infância, talvez tenha sido a pobreza, a fome, a dureza da vida. Ou talvez não tenha sido nada disso. Talvez ele simplesmente tenha nascido assim, sem empatia, sem remorso, sem aquela fagulha que faz a gente reconhecer o sofrimento no outro e parar. O sertão gosta de acreditar que todo homem mau tem uma razão, que a vida o transformou nisso. Mas às vezes a verdade é mais assustadora. Às vezes
O homem já nasce mau, e a vida apenas lhe dá a chance de mostrar. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está conseguindo sentir o peso dessa história, se está vendo como o sertão carregava esses horrores em silêncio, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo para quem precisa conhecer a verdade completa do cangaço, não só as lendas de glória. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não esconde a parte suja da história. E comenta aí, você acha que um homem assim merece ser lembrado ou deveria ter sido apagado da memória? Tem histórias que o sertão conta com orgulho, conta ao redor da fogueira, com os olhos brilhando, com a voz cheia de emoção. São as histórias de valentia, de honra, de justiça feita com as próprias mãos. Mas tem outras histórias, histórias que o sertão conta em voz baixa, longe das crianças, longe de quem não precisa saber. Histórias que deixam um gosto amargo na boca. Histórias que fazem a gente se perguntar até onde vai a crueldade humana. A história de Zé Baiano e as mulheres é uma dessas. Não é uma história de paixão. Não é uma história de amor bandido, como a de Lampião e Maria Bonita. Não é nem uma história de vingança contra inimigas. É uma história de terror puro, de dominação, de um homem que encontrou nas mulheres o alvo perfeito para sua maldade, porque sabia que elas eram as mais indefesas, as mais caladas, as que ninguém ia acreditar. No sertão daquela época, a mulher já carregava o mundo nas costas. Carregava os filhos, a casa, a roça, a dor da fome e da seca. E por cima de tudo isso, carregava o medo. Medo dos jagunços, medo dos cangaceiros, medo da polícia, medo de tudo que usava arma e não tinha lei para responder. Mas entre todos os medos, o medo de Zé Baiano era o pior, porque ele não matava rápido, não dava a misericórdia da bala no peito. Ele queria ver o sofrimento, queria prolongar, queria deixar a vítima viva, mas destruída, e depois, para garantir que ela nunca esquecesse, ele deixava a marca do anel. Esse anel era mais que um objeto, era o símbolo de tudo que Zé Baiano representava. Era a prata velha, gasta pelo tempo, com as iniciais JL gravadas. Ele o usava no dedo indicador da mão direita, sempre visível, sempre ali, e usava esse anel como um carimbo de propriedade, de humilhação, de poder. Quando Zé Baiano abusava de uma mulher, e isso acontecia sempre que tinha chance, ele não se contentava apenas em destruir ela naquele momento. Ele queria que ela carregasse a lembrança para sempre. Então, depois de fazer o que fazia, ele aquecia o anel. Colocava na brasa de uma fogueira, na chama de uma lamparina, ou simplesmente na ponta de um cigarro aceso. Esperava o metal ficar quente, quente o suficiente para queimar a carne. E então pressionava contra a pele da vítima. A dor era indescritível. A carne chiava. O cheiro de queimado se espalhava. A mulher gritava, mas não adiantava. Ninguém ia socorrer. Ninguém ia desafiar Zé Baiano. E ele fazia questão de marcar em lugares visíveis. Na coxa, para que o marido visse. No ombro, para que aparecesse quando ela levantasse o braço. E às vezes, quando queria realmente destruir uma vida, ele marcava no rosto, na bochecha, na testa, lugares que nenhuma roupa conseguiria esconder. A marca ficava, uma cicatriz em relevo com o formato do anel com as iniciais. E todo mundo que via sabia o que significava. Sabia que Zé Baiano tinha passado por ali. Sabia o que tinha acontecido. E em vez de compaixão, muitas vezes a mulher recebia desprezo, porque o sertão naquela época tinha uma lógica cruel. A mulher marcada era uma mulher suja, era uma vergonha para a família. E em vez de abraçar a vítima, muitas famílias a expulsavam. Tinha uma mulher em Canudos, chamada Rosa. Rosa tinha 20 anos, era casada, tinha um filho pequeno, vivia numa casinha de taipa com um marido que trabalhava na roça do coronel local. Um dia, o bando de Lampião passou pela região. Zé Baiano viu Rosa buscando água no riacho. Esperou ela ficar sozinha e fez o que sempre fazia. Quando Rosa voltou para casa horas depois, estava destruída, a roupa rasgada, o rosto inchado de tanto chorar e na coxa esquerda, bem visível, a marca do anel. O marido viu, não perguntou o que tinha acontecido.
Não precisava. A marca dizia tudo. E sabe o que ele fez? Expulsou Rosa de casa. Disse que ela tinha se deixado levar, que era culpa dela, que agora ele não podia mais olhar para ela sem sentir nojo. Rosa implorou. Disse que tinha tentado resistir. Disse que Zé Baiano era armado, que ela não tinha chance. Mas o marido não quis ouvir. Pegou o filho no colo e trancou a porta na cara dela. Rosa ficou na rua, sem casa, sem família, sem nada. A marca na perna doía, mas a dor na alma doía mais. Ela tentou pedir ajuda para os vizinhos, mas ninguém quis se envolver. Tentou voltar para a casa dos pais, mas eles a rejeitaram também. Você trouxe a vergonha para nossa família, disseram. 3 semanas depois, encontraram o corpo de Rosa boiando no açude. Ela tinha se jogado de madrugada, quando ninguém estava vendo. Deixou uma trouxa de roupa na margem, como quem estava se preparando para uma viagem. Mas a única viagem que Rosa fez foi para debaixo da terra, sem padre, sem velório, sem ninguém para chorar por ela. E Zé Baiano? Zé Baiano nem soube, ou se soube, não ligou. Para ele, Rosa era apenas mais uma marca no livro de horrores que ele estava escrevendo. Mas Rosa não foi a única. Tinha Maria, em Jeremoabo. Tinha Joana, em Piranhas. Tinha Francisca, em Triunfo. Tinha dezenas de mulheres, cujos nomes a história não guardou, mas cujas marcas ficaram. Marcas na pele, marcas na alma, marcas que passaram de mãe para filha. Não na carne, mas na memória, nas histórias que as avós contavam em voz baixa, avisando as netas. Se um dia você ver um homem com um anel de prata no dedo, você corre e não olha para trás. A marca do anel não era apenas física, era psicológica, era uma sentença. As mulheres marcadas eram evitadas. Não conseguiam casar de novo. Não conseguiam trabalho, não conseguiam reconstruir a vida. A marca as seguia até a morte. E muitas, como Rosa, preferiam a morte à vida com aquela marca. Zé Baiano sabia disso, e era exatamente por isso que ele fazia. Porque não bastava o abuso, não bastava a violência. Ele queria destruir completamente. Queria ter certeza de que aquela mulher nunca mais teria paz. Que ela acordaria todo dia e, ao ver a marca no espelho ou ao sentir a cicatriz na pele, lembraria dele. Lembraria do pior dia da vida dela e saberia que não tinha escapatória. Que aquilo estava gravado para sempre. Tinha um relato passado de geração em geração numa família de Pernambuco sobre uma menina de 15 anos. O nome dela se perdeu no tempo, mas a história ficou. Dizem que Zé Baiano a encontrou quando o bando invadiu uma vila pequena. Ela estava escondida num celeiro, junto com a mãe e as irmãs menores. Ele entrou. Viu as mulheres e escolheu ela. Arrastou a menina para fora do celeiro, na frente da mãe, na frente das irmãs. A mãe implorou, ofereceu dinheiro, ofereceu comida, ofereceu a própria vida. Zé Baiano nem respondeu, apenas sorriu e levou a menina. Quando devolveu ela, horas depois, a menina estava irreconhecível. O vestido rasgado, o rosto coberto de hematomas e a marca. A maldita marca no rosto, bem na bochecha direita, para todo mundo ver, para nunca esquecer. A menina não falou mais, ficou muda. Os pais tentaram de tudo, levaram ela em benzedeiras, em padres, em rezadores. Nada adiantou. A menina vivia como um fantasma, olhando para o nada, sem comer direito, sem dormir direito. 6 meses depois, ela desapareceu. Saiu de casa de madrugada e nunca mais voltou. Encontraram os chinelos dela na beira de um penhasco. O corpo nunca foi achado. E a mãe dessa menina? A mãe enlouqueceu de vez. Passou o resto da vida andando pelas ruas da vila, falando sozinha, perguntando para todo mundo se tinha visto a filha. Morreu anos depois, ainda procurando, ainda chamando o nome da menina que Zé Baiano tinha destruído. Essas histórias corriam pelo sertão como fogo em capim seco, de boca em boca, de vila em vila. E a cada história, o ódio por Zé Baiano crescia. Mas era um ódio silencioso, um ódio que não podia ser expresso abertamente, porque ele andava armado, protegido pelo bando de Lampião. Então o povo engolia a raiva,
engolia a dor e rezava para que um dia, de alguma forma, aquele homem pagasse pelo que fazia. Os testemunhos que atravessaram gerações são assustadores. Tem família no interior de Pernambuco que até hoje guarda a história da bisavó que foi marcada. Não falam muito sobre isso. É um assunto que traz vergonha, mesmo décadas depois. Mas nas conversas íntimas, quando a família se reúne e alguém puxa o assunto do cangaço, sempre tem alguém que baixa a voz e diz: lá em casa, a avó tinha a marca. A gente não perguntava, mas sabia. Tem uma carta, guardada num museu do sertão, escrita por um padre de uma vila que foi invadida pelo bando de Lampião em 1928. Na carta, endereçada ao bispo da região, o padre relata os horrores que presenciou. Ele escreve sobre os saques, sobre os tiroteios, sobre as mortes, mas dedica um parágrafo inteiro a Zé Baiano. Ele diz: existe entre eles um homem que não é apenas bandido, é algo pior, um demônio em forma humana. Vi com meus próprios olhos as marcas que ele deixa nas mulheres. Vi o desespero das famílias e rezei, Excelência, rezei como nunca havia rezado, para que Deus tire esse homem do mundo antes que ele destrua mais vidas. O bispo nunca respondeu à carta, ou se respondeu, a resposta se perdeu, mas a carta ficou. E é um dos poucos documentos escritos que confirmam o que todo mundo no sertão já sabia. Zé Baiano era um monstro, e um monstro que operava com liberdade assustadora. O que mais dói nessas histórias não é apenas a violência, é a solidão das vítimas. É saber que elas sofreram sozinhas, que não tiveram justiça, que não tiveram conforto, que foram julgadas e rejeitadas pela própria comunidade que deveria tê-las acolhido. O sertão, naquela época, era duro com todo mundo, mas era especialmente cruel com as mulheres. E Zé Baiano sabia disso. Sabia que podia fazer o que quisesse, porque no final ninguém ia defender elas. Ninguém ia acreditar, ninguém ia fazer nada. E a pior parte, ele não era o único. Tinha outros cangaceiros que também abusavam de mulheres. Tinha jagunços de coronéis que faziam o mesmo. Tinha policiais da volante que estupravam e matavam. Mas Zé Baiano era diferente, porque ele transformava isso numa marca registrada, numa assinatura, num ritual sádico que ia além do ato em si. Ele queria eternizar o sofrimento, queria que a vítima carregasse ele para sempre. E conseguiu. Até hoje, em algumas famílias do sertão, quando uma mulher mais velha vê uma cicatriz estranha em forma de anel, ela fecha os olhos e sabe que é a marca que atravessou gerações, a marca que nunca foi apagada nem pelo tempo nem pelo silêncio. Zé Baiano não amava, não desejava, não sentia atração. O que ele sentia era poder. O poder de destruir, o poder de dominar, o poder de deixar uma marca que dizia: eu passei por aqui e você nunca vai esquecer. E as mulheres não esqueceram. Nenhuma delas, nem as que morreram, nem as que sobreviveram, nem as filhas delas, nem as netas. A memória de Zé Baiano é uma ferida aberta no sertão, uma ferida que nunca cicatrizou direito, porque tem coisas que nem o tempo cura. O terror que tinha nome de mulher não era o terror causado por mulheres. Era o terror que tinha as mulheres como alvo, como vítimas, como troféus na coleção macabra de um homem sem alma. E esse terror foi o legado mais vergonhoso do cangaço. A prova de que nem toda lenda merece ser contada, nem todo cangaceiro merece ser lembrado como herói. Zé Baiano era a sombra, a parte podre, a vergonha que o próprio Lampião carregava sem saber como se livrar dela. E as mulheres do sertão pagaram o preço dessa sombra com a própria pele, com a própria vida, com a própria sanidade. Será que a gente consegue imaginar o que é viver com uma marca assim? Acordar todo dia e ver no espelho a prova do pior momento da sua vida? Sentir na pele, literalmente,
a lembrança de um homem que te destruiu e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. O sertão tenta esquecer, tenta enterrar essas histórias junto com os corpos das vítimas, mas a verdade não se enterra tão fácil. A verdade teima em voltar, em sussurros, em histórias contadas a meia voz, em cicatrizes que ainda existem em fotografias antigas, em nomes que as famílias preferem não mencionar. Zé Baiano marcou o sertão, literalmente. E essa marca, diferente das lendas de honra e coragem, é uma marca de vergonha. Uma marca que lembra que nem tudo no cangaço era justiça, que nem todo rifle apontado defendia o povo, que às vezes o rifle apenas dava poder a quem não deveria ter poder nenhum. E as mulheres? As mulheres seguiram, porque o sertão não dá a elas o luxo de parar. Seguiram carregando a dor, carregando a marca, carregando o silêncio, porque no sertão a mulher sempre seguiu, mesmo quando o mundo desabava, mesmo quando a alma estava despedaçada, mesmo quando a única coisa que restava era a força de acordar no dia seguinte e fingir que ainda havia vida, onde só sobrou cinzas. No cangaço, tinha espaço para muita coisa, para ladrão, para assassino, para fugitivo da polícia, para homem que tinha matado por vingança, por honra, por desespero. O cangaço era o refúgio dos que não tinham mais lugar no mundo civilizado. Era onde o sertão guardava seus rejeitados, seus rebeldes, seus desesperados. Mas até o cangaço tinha limites. Até aquele mundo de violência e sangue tinha códigos, regras não escritas, mas que todo mundo conhecia e respeitava. E quando alguém pisava fora dessas regras, quando alguém ia longe demais, até os próprios cangaceiros se afastavam, viravam as costas, deixavam claro, esse aí não é um de nós. Zé Baiano chegou nesse ponto. Chegou no lugar onde até homens que degolavam inimigos e queimavam vilas inteiras olhavam para ele com repulsa. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, uma série de eventos, de histórias, de momentos em que ele mostrou quem realmente era, até que ficou impossível fingir que estava tudo bem. Lampião não era bobo. Ele sabia que Zé Baiano era um problema desde o começo. Sentia no instinto. Via nos olhos do rapaz algo que não batia certo. Mas Lampião também era pragmático. Ele precisava de homens. E Zé Baiano, por mais que fosse perturbado, era bom no tiroteio. Não recuava. Não traía. Então, Lampião tolerou, com ressalvas, com avisos, mas tolerou, até que não deu mais. Tinha uma regra básica no bando de Lampião. Você podia fazer muita coisa, mas não podia prejudicar os coiteiros. Os coiteiros eram as famílias que ajudavam o cangaço, que davam comida, abrigo, informação sobre a polícia. Eram a rede de apoio que mantinha o bando vivo. E Lampião tratava os coiteiros com respeito, com cuidado, porque sabia que sem eles o cangaço acabava. Zé Baiano não respeitava isso. Ele via uma mulher, filha de coiteiro, esposa de coiteiro, e não se importava. Fazia o que queria, e quando as famílias reclamavam, ele negava. Dizia que era mentira. Dizia que era vingança de gente que queria prejudicar o bando. E Lampião, sem provas claras, sem flagrante, ficava de mãos atadas. Até que aconteceu o incidente de Santa Brígida. Era 1930. O bando estava acampado numa fazenda próxima à cidade, protegido por um coiteiro chamado Antônio, um homem respeitado na região. Antônio tinha ajudado Lampião dezenas de vezes. Escondido o bando, avisado sobre movimentação da polícia, fornecido mantimentos quando a fome apertava. Lampião devia muito a esse homem, e por isso tratava ele e sua família com respeito absoluto. Antônio tinha uma filha, 17 anos, moça bonita, educada, que ajudava a mãe na cozinha e cuidava dos irmãos menores. Lampião tinha dado ordem expressa. Ninguém mexe com a menina. Ninguém. Isso não é pedido. É ordem. Zé Baiano ouviu, entendeu e esperou. Uma tarde, quando o bando estava descansando e a maioria dos cangaceiros tinha ido caçar ou buscar água,
Zé Baiano ficou para trás. Disse que estava cansado, que ia dormir um pouco, mas não dormiu. Esperou a menina ficar sozinha. Esperou ela sair da casa para buscar lenha. E a seguiu. O que aconteceu ali, no meio do mato, longe dos olhos de todo mundo, só Zé Baiano e a menina sabem. Mas quando ela voltou, horas depois, estava destruída, o vestido rasgado, o rosto inchado e a marca, a maldita marca do anel. No ombro esquerdo, a mãe viu, gritou, chamou o marido. Antônio saiu da casa feito um touro enfurecido, pegou a espingarda, foi procurar Lampião, e quando encontrou, estava tremendo, de raiva, de dor, de traição. Você me prometeu, disse Antônio, com a voz quebrada, me prometeu que minha família estaria segura. E agora aquele desgraçado fez isso com minha filha. Lampião ficou em silêncio. Olhou para Antônio, olhou para a menina, que estava sendo amparada pela mãe, chorando baixinho, e viu a marca. Viu o anel gravado na pele e soube imediatamente quem tinha sido. Lampião chamou Zé Baiano. O chamou na frente de todo mundo, na frente do bando inteiro, e perguntou: foi você? Zé Baiano sorriu, aquele sorriso torto, e disse: a menina estava pedindo, eu só dei o que ela queria. Antônio avançou, quis matar Zé Baiano ali mesmo, mas Lampião segurou. Segurou porque sabia que se Antônio matasse Zé Baiano, a coisa ia virar uma guerra dentro do próprio bando. E guerra interna era a única coisa que Lampião não podia permitir. Então Lampião fez algo que raramente fazia. Pediu desculpas a Antônio. Disse que ia resolver, que ia punir Zé Baiano, que aquilo não ia ficar assim. E puniu. Mandou surrar Zé Baiano na frente de todos, 20 chibatadas. Zé Baiano apanhou calado, sem gritar, sem implorar. E quando acabou, quando levantou do chão com as costas em carne viva, ele olhou para Lampião e sorriu de novo. Foi nesse momento que Lampião percebeu: esse homem não tem jeito, não tem conserto, não tem remorso, e vai destruir o bando se eu deixar. Mas não podia matar Zé Baiano. Não ainda, porque matar um cangaceiro do próprio bando sem motivo claro de traição era perigoso. Podia causar revolta, podia fazer outros cangaceiros questionarem a liderança de Lampião. Então Lampião tomou outra decisão: isolar Zé Baiano, deixar claro para todo mundo que ele não era mais bem-vindo, que estava ali por obrigação, mas que ninguém precisava respeitá-lo. E foi o que aconteceu. Depois daquele dia, Zé Baiano virou um pária dentro do próprio bando. Ninguém falava com ele, ninguém sentava ao lado dele na hora da comida, ninguém dividia fogueira com ele. Quando tinha que fazer alguma missão, ele ia sozinho, ou com quem fosse obrigado a acompanhá-lo. Mas ninguém escolhia Zé Baiano como companheiro. Ninguém confiava nele. Ninguém queria estar perto. Corisco, o diabo loiro, que era conhecido por sua fúria e sua violência, deixou claro que odiava Zé Baiano. Certa vez, em volta da fogueira, Corisco cuspiu no chão quando Zé Baiano passou e disse alto, para todo mundo ouvir: cangaceiro que ferra mulher de coiteiro não é cangaceiro. É cachorro sem dono. E cachorro sem dono a gente não deixa entrar em casa. Zé Baiano não respondeu. Apenas seguiu caminhando. Mas todos viram, todos ouviram e todos concordaram em silêncio. Maria Bonita, a mulher de Lampião, também não escondia o desprezo. Ela, que era respeitada por todos os homens do bando, que lutava lado a lado com eles, que tinha voz ativa nas decisões, fazia questão de ignorar Zé Baiano completamente. Quando ele tentava falar com ela, Maria Bonita virava as costas e saía. Não dava satisfação, não explicava. Apenas deixava claro: você não existe para mim. E isso doía em Zé Baiano, porque por mais que ele tentasse fingir que não se importava, ele via o isolamento, via o desprezo, via que estava sozinho no meio de dezenas de homens. E pela primeira vez na vida, Zé Baiano sentiu algo parecido com medo. Não medo da morte, mas medo de ser completamente rejeitado, de não ter lugar nenhum, nem no mundo civilizado, nem no cangaço. Teve momentos de confronto direto. Uma vez, durante uma invasão a uma vila, Zé Baiano tentou fazer o que sempre fazia. Viu uma mulher, tentou arrastá-la, mas outro cangaceiro, um cabra chamado Sabonete, interferiu. Puxou Zé Baiano pelo braço e disse: não,
Dessa vez não. Zé Baiano empurrou o sabonete. Os dois quase se pegaram no braço, mas outros cangaceiros se meteram, separaram e deixaram claro para Zé Baiano: se você continuar com isso, a gente não vai proteger você. A gente vai deixar o povo te linchar. Zé Baiano recuou, não porque sentiu remorso, mas porque percebeu que estava perdendo até a proteção do bando. E sem o bando, ele era nada. Era apenas mais um homem violento no meio da caatinga, esperando para ser morto pela polícia ou por algum vingador. O isolamento foi ficando cada vez mais pesado. Zé Baiano começou a dormir afastado do resto do grupo. Começou a comer sozinho. Começou a falar sozinho. Os outros cangaceiros riam dele pelas costas. Faziam piadas. Diziam que ele estava ficando louco. E talvez estivesse, porque o ser humano, por mais monstruoso que seja, não aguenta a solidão completa. Não aguenta ser rejeitado por todos. E Zé Baiano estava sentindo isso na pele. Lampião, por sua vez, estava num dilema. Sabia que precisava se livrar de Zé Baiano, mas não sabia como. Se matasse ele, ia ter que explicar, ia ter que justificar. E justificar a morte de um cangaceiro, mesmo um cangaceiro odiado, não era fácil. Se expulsasse ele do bando, Zé Baiano poderia se juntar a outro grupo, ou pior, poderia virar delator e entregar informações para a polícia. Então Lampião esperou. Esperou a hora certa. Esperou o momento em que Zé Baiano escorregasse de vez. E esse momento estava chegando. O bando todo sentia que alguma coisa ia acontecer, que a tensão estava no limite, que Zé Baiano, cada vez mais isolado, cada vez mais desprezado, ia fazer alguma besteira grande, e quando fizesse, não haveria mais volta. Os cangaceiros começaram a fazer apostas entre si, apostavam quanto tempo Zé Baiano ia durar. Apostavam como ele ia morrer, se seria a polícia, se seria um coiteiro vingativo, ou se seria o próprio Lampião que ia puxar o gatilho. E Zé Baiano sabia disso, sabia que estava vivendo tempo emprestado, que a qualquer momento alguém ia decidir que ele não valia mais a pena, e que quando esse momento chegasse, ninguém ia derramar uma lágrima. Ninguém ia contar sua história como lenda. Ninguém ia lembrar dele com respeito. Ele seria apenas mais um corpo largado na caatinga, mais um nome esquecido, mais uma sombra que o sertão tentou apagar. E no fundo escuro da alma dele, talvez Zé Baiano soubesse que merecia exatamente isso. Não a morte em si, mas o esquecimento, o apagamento, o fim sem glória, sem lenda, sem nada. Quando até os cangaceiros viram as costas, Zé Baiano entendeu algo que talvez nunca tivesse entendido antes. Até no inferno existe hierarquia. E ele estava no último degrau, sozinho, odiado, esperando o fim. Antes de eu te contar como tudo terminou, deixa eu te pedir uma última coisa. Se essa história te impactou, se te fez refletir sobre os limites da crueldade humana, e sobre o peso das ações que a gente deixa no mundo, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer a história completa do cangaço, não apenas a versão romantizada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. Você acha que Zé Baiano merecia um fim diferente ou a justiça foi feita do único jeito possível? Vamos lá para o desfecho. Todo homem tem um fim. No sertão, especialmente no cangaço, esse fim raramente é tranquilo. Raramente é numa cama, cercado de família, com tempo para fazer as pazes com Deus. No cangaço, o fim chega de repente. Vem na bala da polícia, na tocaia de um inimigo, na traição de um companheiro, ou simplesmente no cansaço de um corpo que não aguenta mais correr. Mas tem fins que são lembrados, fins que viram lenda, como o de Lampião, decapitado em Angico junto com Maria Bonita, as cabeças expostas como troféus macabros, mas que entraram para o imaginário popular como mártires de uma era, como o de Corisco, o diabo loiro que morreu lutando até o último cartucho, gritando que ia para o inferno sem medo, como o de Antônio Silvino, que preferiu se entregar e cumprir pena a morrer no mato como um bicho. Esses fins têm peso, têm significado, têm respeito, mesmo na violência, porque foram fins de homens que, para bem ou para mal, deixaram marca na história, que foram lembrados, que viraram música, poesia, cordel. O fim de Zé Baiano não foi assim.
não teve glória, não teve lenda, não teve nem a dignidade de uma boa história. Foi um fim sujo, apressado, esquecível, como tinha que ser. Zé Baiano morreu em 1933. Morreu sozinho, longe do bando de Lampião, longe de qualquer coisa que pudesse chamar de lar. Morreu num lugar esquecido, entre pedras e espinhos, na caatinga seca que nem quis guardar seu corpo direito. A versão oficial diz que ele foi morto pela polícia volante, uma emboscada. Disseram que ele estava tentando assaltar um comboio de mantimentos quando os policiais o cercaram. Disseram que ele tentou reagir, mas estava sozinho e que levou 3 tiros no peito. Caiu no chão, sangrou rápido e morreu ali mesmo, sem tempo nem para falar as últimas palavras. Mas tem outra versão, uma versão que corre em voz baixa pelo sertão, uma versão que nunca foi provada, mas que muita gente acredita ser a verdadeira. E essa versão diz que não foi a polícia que matou Zé Baiano, foi o próprio bando de Lampião. Dizem que Lampião, cansado dos problemas que Zé Baiano causava, cansado das reclamações dos coiteiros, cansado de carregar aquela sombra que manchava a reputação do cangaço, tomou uma decisão que ele não podia anunciar publicamente, mas que precisava ser feita. Então chamou 2 de seus homens mais leais, 2 cabras que fariam qualquer coisa que Lampião mandasse sem fazer perguntas. E deu a ordem: levem ele para longe e não voltem com ele. Esses 2 cangaceiros levaram Zé Baiano numa missão falsa. Disseram que iam fazer um reconhecimento de terreno, que iam checar uma informação sobre um coronel. Zé Baiano, já isolado há tanto tempo, tão desesperado por ser incluído em alguma coisa, aceitou sem desconfiar. Ou talvez tenha desconfiado, mas não tinha escolha. Não tinha mais lugar nenhum para ir. Foram os 3, andaram pelo sertão durante horas, até chegarem num lugar ermo, longe de tudo, onde ninguém ia ouvir, ninguém ia ver. E ali, no meio do nada, um dos cangaceiros deu o tiro. Zé Baiano caiu. Dizem que olhou para os 2 homens com uma expressão que não era de surpresa. Era quase de alívio, como se já soubesse que aquele dia ia chegar, como se estivesse esperando. E quando caiu, não tentou se arrastar, não implorou, apenas fechou os olhos e deixou a vida escorrer junto com o sangue. Os 2 cangaceiros não enterraram o corpo, não fizeram reza, não disseram uma palavra sequer. Apenas viraram as costas e voltaram para o bando. Quando Lampião perguntou, eles disseram que Zé Baiano tinha sido pego pela polícia, que tinha morrido em confronto. E Lampião não fez mais perguntas, apenas acenou com a cabeça e seguiu em frente. Essa versão nunca foi confirmada. Não tem documento, não tem prova, mas no sertão, onde a verdade muitas vezes se mistura com a lenda, essa é a história que ficou. A história de que Zé Baiano foi eliminado pelo próprio bando, não como traidor, não como inimigo, mas como um câncer que precisava ser cortado. E sabe por que essa versão faz sentido? Porque o sertão tem uma lógica própria. Uma lógica onde certos problemas não se resolvem com conversa nem com aviso. Se resolvem com uma bala. E Zé Baiano era exatamente esse tipo de problema. Um problema que não ia parar, que não ia mudar, que só ia piorar. Então foi resolvido do único jeito que o sertão conhecia. Depois da morte de Zé Baiano, houve um silêncio estranho. Ninguém falou sobre ele. Ninguém lamentou, ninguém fez cordel contando suas façanhas, ninguém cantou música em sua homenagem. Foi como se ele nunca tivesse existido. E talvez tenha sido essa a maior punição. Não a morte, mas o esquecimento. Porque no sertão, onde a memória é sagrada, onde as histórias passam de avô para neto, onde os nomes dos bravos são repetidos com reverência, ser esquecido é pior que morrer, é ser apagado. É deixar de existir não apenas no presente, mas também no futuro. Zé Baiano não virou lenda, não virou herói,
não virou nem vilão memorável. Virou apenas um nome que às vezes aparece nas entrelinhas da história do cangaço. Um nome que, quando mencionado, faz as pessoas franzirem a testa e dizerem: "Ah, esse aí não vale a pena falar." E por que a história dele não virou heroísmo? Por que não virou cordel, música, filme? Porque o sertão tem um filtro que separa o que merece ser lembrado do que merece ser esquecido. E Zé Baiano caiu no segundo grupo. As histórias que viram lenda são as que têm algo de redentor. Mesmo na violência, mesmo na brutalidade, tem um código, tem uma razão. Lampião matava, mas matava por vingança, por necessidade, por estratégia. Corisco era furioso, mas era leal. Maria Bonita era cruel com os inimigos, mas era protetora com os seus. Todos eles tinham algo que o povo conseguia entender, conseguia, de alguma forma, justificar. Zé Baiano não tinha isso. Não tinha código. Não tinha razão. Era apenas crueldade gratuita. E crueldade gratuita não vira lenda. Vira nojo. O povo do sertão, que perdoava tanta coisa, que entendia a violência como parte da sobrevivência, que via no cangaço uma forma de resistência contra a opressão, não conseguia perdoar Zé Baiano, não conseguia romantizar, não conseguia transformar suas ações em algo épico, porque não tinha nada de épico ali. Tinha apenas dor, dor gratuita, dor que não tinha propósito. Então, o sertão fez o que faz com tudo que envergonha. Tentou esquecer, tentou enterrar junto com o corpo, tentou apagar o nome e quase conseguiu. Quase, mas a memória é teimosa. Especialmente a memória das vítimas. As mulheres que Zé Baiano marcou não esqueceram. As famílias que ele destruiu não esqueceram. E foram essas vozes baixas, sussurrando nas cozinhas, nos velórios, nas conversas íntimas, que mantiveram a história viva, não como lenda, mas como aviso. Existiu um homem chamado Zé Baiano, diziam as avós para as netas, e ele fez coisas terríveis, coisas que nem o cangaço conseguiu aceitar, e por isso ele morreu sozinho. E foi esquecido, porque o sertão não guarda espaço para gente assim. Essa era a lição. A lição de que nem toda história de violência vira glória, de que nem todo cangaceiro vira herói, de que existe um limite. E quando você cruza esse limite, nem o sertão, que perdoa tanta coisa, te perdoa. A memória que o sertão quis esquecer, mas não conseguiu. É uma memória incômoda. É a memória de que o cangaço não era só romance, não era só justiça popular, não era só luta contra a opressão. Tinha também homens como Zé Baiano, homens que usaram o caos daquele tempo para fazer coisas imperdoáveis e que por isso não merecem ser lembrados com orgulho, mas precisam ser lembrados. Precisam, porque esquecer completamente é perigoso. É fingir que o cangaço era perfeito. É romantizar demais. É esquecer que no meio daquela luta, daquela resistência, daquela rebeldia, também tinha monstros. E que esses monstros fizeram vítimas reais. Mulheres reais. Famílias reais. Zé Baiano morreu em 1933. Morreu sem lenda, sem glória, sem nada. E até hoje, quando alguém menciona o nome dele, a reação não é de admiração, é de repulsa, de vergonha, de um silêncio pesado que diz tudo o que precisa ser dito. O sertão tem seus heróis. Lampião, Maria Bonita, Corisco, Antônio Silvino. Tem suas lendas de coragem, de resistência, de honra dentro da desonra. Mas o sertão também tem suas sombras. E Zé Baiano é a sombra mais escura, a que ninguém quer olhar diretamente, a que faz até os defensores mais ferrenhos do cangaço baixarem a cabeça e admitirem: esse aí foi longe demais. E talvez seja isso que mais incomoda na história de Zé Baiano. Não apenas o que ele fez, mas o que ele representa. Ele representa a prova de que nem toda violência tem justificativa, de que nem todo rebelde é herói, de que às vezes, no meio da luta pela sobrevivência, aparecem pessoas que não estão lutando por nada. Estão apenas aproveitando o caos para serem o pior que podem ser. No fim das contas, Zé Baiano teve o fim que merecia. Não um fim glorioso, não um fim memorável, mas um fim esquecível. Um fim que o sertão tentou apagar da memória coletiva, mas que teima em aparecer de vez em quando,
como um fantasma que não deixa a consciência descansar. Tem uma história que os mais velhos contam, lá pelas bandas, onde Zé Baiano morreu. Dizem que, naquela região, até hoje, nenhum pássaro pousa, nenhuma planta cresce direito, como se a terra tivesse rejeitado o corpo dele, como se nem a natureza quisesse guardar a memória daquele homem. É lenda, claro, só pode ser, mas o fato de essa lenda existir já diz tudo. Diz que o sertão precisava de uma forma de expressar o que sentia. Precisava dizer de algum jeito que Zé Baiano não merecia nem a misericórdia de uma sepultura decente, que ele precisava ser rejeitado até pela terra. E as vítimas, as mulheres que carregaram a marca, algumas morreram logo, outras viveram décadas carregando a cicatriz e a dor. Mas todas, de uma forma ou de outra, tiveram suas vidas destruídas, e nenhuma delas teve justiça. Nenhuma viu Zé Baiano ser julgado, nenhuma teve o consolo de vê-lo pagar publicamente pelos crimes. A única justiça que tiveram foi saber que ele morreu sozinho, odiado, esquecido, e que a história, em vez de eternizá-lo como herói, o jogou no buraco mais fundo que podia, no buraco do esquecimento, do desprezo, da vergonha. Será que isso é suficiente? Será que o esquecimento é uma punição justa para alguém que causou tanto sofrimento? Difícil dizer. O sertão não tem resposta para tudo. Tem apenas o que tem. A memória seletiva de quem decide o que vale a pena lembrar e o que é melhor esquecer. Mas uma coisa é certa: a história de Zé Baiano não é uma história de glória, não é uma história de redenção, não é uma história que termina com uma lição edificante sobre coragem ou honra. É uma história sobre os limites da crueldade humana, sobre o que acontece quando um homem sem alma encontra poder sem freios, e sobre como até o cangaço, tão acostumado com violência, tinha uma linha que não podia ser cruzada. Zé Baiano cruzou essa linha e pagou o preço, não com uma morte heróica, mas com uma morte vazia, uma morte que ninguém lamentou, uma morte que ninguém lembra com respeito, uma morte que foi apenas o fim de algo que nunca deveria ter existido. E o sertão seguiu, como sempre segue, carregando suas lendas, suas histórias, suas memórias, algumas para celebrar, outras para lamentar e algumas, como a de Zé Baiano, para servir de aviso. Um aviso de que nem toda história merece ser contada com orgulho, de que nem todo nome merece virar lenda, e de que, às vezes, o maior castigo não é morrer e ser esquecido. A história do cangaço é cheia de contradições. É a história de homens que matavam em nome da justiça, mas que também cometiam injustiças terríveis. É a história de um povo oprimido que se rebelou, mas que no meio dessa rebelião também causou sofrimento a outros oprimidos. É a história de lendas que nem sempre merecem o brilho que recebem, e de sombras que precisam ser lembradas, mesmo que ninguém queira olhar para elas. Zé Baiano é essa sombra, é a parte do cangaço que ninguém quer ver, a parte que não vira música, não vira filme, não vira orgulho. É a lembrança de que no meio de toda aquela luta, de toda aquela resistência, também tinha gente fazendo coisas imperdoáveis, e que essas coisas não podem ser apagadas, mesmo que sejam dolorosas de lembrar, porque esquecer completamente é perigoso, é romantizar demais, é fingir que o cangaço era puro, era justo, era bonito. Não era, era brutal, era complicado. Era cheio de gente que fazia o certo e de gente que fazia o errado. E no meio disso tudo, tinha gente como Zé Baiano, que não fazia nem o certo nem o errado. Fazia apenas o monstruoso. E a lição que fica, a lição de que toda a ação tem consequência. De que toda marca deixada na vida de alguém, seja física ou emocional, fica. De que nem o tempo apaga certas coisas. E de que, no fim das contas, a única coisa que sobra de nós é a memória. E a memória de Zé Baiano é a memória de um homem que não merecia ser lembrado, mas que precisa ser, para que a gente nunca esqueça o que a crueldade sem propósito pode fazer. O sertão tem suas lendas, tem seus heróis, mas também tem seus monstros. E Zé Baiano foi o pior deles.
Um monstro que nem o próprio cangaço quis como seu. Um monstro que morreu sozinho, odiado, esquecido, como tinha que ser. E as mulheres que ele marcou, essas nunca tiveram justiça completa, nunca tiveram paz completa. Mas tiveram uma coisa, a certeza de que o homem que as destruiu não foi lembrado como herói, não foi celebrado, não foi eternizado. Foi apenas uma nota de rodapé na história do cangaço, uma nota suja, amarga, que ninguém gosta de ler. E talvez seja isso que o sertão mais precisava. Não esquecer completamente, mas não celebrar. Apenas lembrar. Lembrar para nunca repetir. Lembrar para saber que nem toda história tem final feliz. E que nem todo cangaceiro merece virar lenda. Zé Baiano viveu e morreu. E o sertão, que já viu tanta coisa, que já enterrou tantos corpos, que já chorou tantas lágrimas, fez com ele o que faz com tudo que não presta. Tentou esquecer, mas não conseguiu completamente. Porque tem histórias que teimam em voltar, que teimam em ser contadas, mesmo quando ninguém quer ouvi-las. Esta foi uma delas. E você, que chegou até aqui, que ouviu essa história toda, agora carrega também essa memória. A memória de que o cangaço não era só glória, era também horror, e que entre os muitos homens que cavalgaram pela Caatinga, existiu um que nem o sertão conseguiu perdoar. O nome dele era Zé Baiano, e essa é a história que ele deixou. Uma história sem honra, sem glória, sem lenda, apenas a verdade crua de um homem que foi, e que o mundo fez questão de esquecer. Mas nós não esquecemos, não completamente, porque esquecer é apagar as vítimas também, e as vítimas merecem ser lembradas. Merecem que alguém conte suas histórias, mesmo que seja através da história do monstro que as destruiu, que essa história sirva de lição, de aviso, de memória, para que nunca mais, em lugar nenhum, um homem como Zé Baiano encontre espaço para fazer o que fez. E para que as mulheres, que sempre foram as mais vulneráveis, as mais feridas, as mais esquecidas, sejam finalmente vistas, ouvidas, lembradas. O sertão segue, carregando suas histórias, suas lendas, suas vergonhas. E nós seguimos também, contando. Porque é isso que a gente faz. Lembrando. A gente não deixa morrer, nem o bom, nem o ruim. A gente guarda tudo e passa adiante. Se essa história te tocou, se te fez refletir, se te fez sentir algo, deixa teu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal, porque aqui a gente conta o sertão inteiro, com suas luzes e suas sombras, com sua grandeza e sua miséria, com tudo que ele foi, que ele é e que ele sempre será, até o próximo causo. E que Deus proteja as almas que o sertão tentou esquecer, mas que ainda gritam por justiça no silêncio da Caatinga.